Daqui a poucas horas, quando o sol se puser, você vai apertar um interruptor sem pensar duas vezes, mas por 99,9% da história humana, esse interruptor não existia. E o que aconteceu durante essas horas de escuridão total, repetidas todas as noites por mais de 300 mil anos, ajuda a explicar coisas estranhas que você provavelmente sente até hoje, como acordar de madrugada sem motivo nenhum ou aquele desconforto ao ficar completamente no escuro. Vamos começar pelo motivo de tudo isso ter mudado. O fogo. A evidência mais antiga de controle do fogo por humanos vem de uma caverna na África do Sul com quase 1 milhão de anos de idade. Antes disso, nossos ancestrais viviam basicamente como qualquer outro primata. Quando escurecia, procuravam um lugar abrigado e ficavam imóveis até o amanhecer. Se mover no escuro significava virar refeição para algum predador que enxergava muito melhor do que eles. O fogo mudou essa realidade. Uma fogueira bem alimentada cria uma zona de segurança ao redor dela. Dentro dessa zona, os grandes predadores hesitam em se aproximar. Fora dela, o risco volta ao normal e não é história antiga. Pesquisadores que estudam grupos caçadores-coletores ainda existentes hoje registraram que quem se afasta do fogo durante a noite tem uma chance real e medida de ser atacado. Mas o fogo fez mais do que proteger. Ele deu à nossa espécie algo que nunca tinha existido: tempo extra protegido depois do anoitecer. E foi exatamente aí que a cultura humana começou a tomar forma. Estudos com grupos que ainda vivem de forma parecida com a dos nossos ancestrais mostram um padrão claro. Durante o dia, as conversas eram sobre logística, comida, ferramentas, decisões práticas. À noite, ao redor do fogo, o assunto virava outro completamente diferente. Histórias sobre lugares distantes, sobre origens do mundo, sobre os próprios membros do grupo. Não é exagero dizer que a fogueira funcionava como a primeira sala de aula da humanidade. Era ali que o conhecimento, os avisos de perigo e os valores do grupo passavam de uma geração para outra, embrulhados em forma de narrativa, porque histórias são simplesmente mais fáceis de lembrar do que listas de regras. Só que existia outra coisa acontecendo durante essas noites, algo que a ciência moderna levou muito tempo para perceber. Historiadores que vasculharam documentos de antes da luz elétrica, diários, textos médicos, registros pessoais, encontraram repetidas vezes uma menção estranha: primeiro sono e segundo sono. As pessoas iam dormir pouco depois do anoitecer, dormiam algumas horas, despertavam no meio da madrugada por um período de vigília silenciosa e depois voltavam a dormir até o amanhecer. Isso não era insônia. Era o padrão normal de sono da espécie humana durante praticamente toda a nossa existência. Esse período de vigília, no meio da noite, não era desperdiçado. Era usado para refletir, para conversar baixinho, ou simplesmente ficar ali quieto com os próprios pensamentos num estado calmo que muita gente descrevia como parecido com meditação. Se você já acordou de madrugada, sem motivo aparente, olhando para o teto, incapaz de voltar a dormir imediatamente, talvez isso não seja um problema. Pode ser literalmente o seu corpo tentando seguir um padrão que é mais antigo e mais natural do que as 8 horas contínuas que consideramos normais hoje. E dormir, mesmo em blocos, exigia proteção constante. É por isso que praticamente todo grupo humano estudado, antigo ou moderno, mantinha alguém de vigília enquanto os outros descansavam. Não era só uma questão prática, era psicológica. Saber que alguém estava de guarda permitia que o resto do grupo relaxasse o suficiente para realmente descansar. Isso também explica porque ficar completamente sozinho no escuro incomoda muito mais do que ficar no mesmo escuro, mas acompanhado. O medo nunca foi só sobre não enxergar, era sobre não estar protegido. Se você já sentiu esse desconforto e nunca soube explicar de onde ele vinha, deixa o like agora, isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente. E se inscreve, porque esse canal existe exatamente para isso, mostrar o motivo real por trás de coisas que a gente sente todos os dias e nunca para questionar. Esse medo de ficar desprotegido, essa tensão automática diante do escuro, não desapareceu, porque a evolução não teve tempo de apagá-lo, ela só reprogramou nossa resposta emocional. Quem ficava alerta, perto do fogo, sobrevivia mais. Quem ignorava o perigo, não. Gerações inteiras de cautelosos se reproduzindo e de corajosos demais desaparecendo silenciosamente do mapa genético. É por isso que mesmo hoje, com cidades inteiras iluminadas a noite toda, o seu peito ainda aperta por uma fração de segundo quando você apaga a luz. Não é imaginação, é uma resposta construída há centenas de milhares de anos, ainda ativa
dentro de um corpo que agora vive num mundo completamente diferente. Então, na próxima vez que você acordar de madrugada sem motivo ou sentir esse arrepio ao apagar a luz, talvez você não esteja com nada errado. Talvez você esteja num nível bem profundo, apenas lembrando de como a sua espécie sobreviveu por 300 mil anos. Se esse vídeo te fez olhar para sua própria noite de um jeito diferente, deixa o like, comenta o que mais te chamou a atenção e se inscreve para não perder o próximo.